contribuindo com o nosso Conexão Clube Tambaú. Hoje vamos falar sobre um tema que impacta diretamente a vida de milhões de trabalhadores brasileiros: direitos trabalhistas, folgas, atestados médicos, férias, licenças, jornadas de trabalho. Você sabe exatamente o que é garantido por lei e quais são os limites que tanto o empregado quanto o empregador devem respeitar. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto e também esclarecer dúvidas que surgem no dia a dia, a gente está recebendo aqui no estúdio o advogado Marcos Donato, especialista em direito previdenciário, palestrante e também atuante na gestão jurídica e de negócios. Muito bom dia, doutor Marcos. Bom dia, Poliana, bom dia, Arli, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, esclarecendo a população. Cadeira cativa nossa aqui. Doutor Marco, na última segunda-feira, a Cinele Cristina, lá do Cristo, ligou pra gente ao vivo. Ela sempre participou por áudio, mas dessa vez ela ligou direto para dizer algo relacionado ao final de semana delas. Que no final de semana, ela disse que a empresa, que um familiar dela, né, iria entregar um atestado na segunda. Quer dizer, ia conseguir o atestado, que estava doente no domingo, final de semana, só que a empresa não ia receber o atestado. Aí eu lhe pergunto, eu fiquei doente no final de semana, aí na segunda-feira, eu faltei na segunda, eu faltei no final de semana. A empresa é obrigada a receber, mesmo que seja com data retroativa. Eu estava doente no hospital, eu não tive como levar. Tá? A empresa é obrigada a receber, doutor? Tem sim, tem que receber o atestado, porque assim, o atestado médico é o documento que vai comprovar a incapacidade. Então ele tem sim, imagine que eu fiquei internado 4 dias. Eu fiquei internado 4 dias, faltei esses 4 dias ao trabalho. E no primeiro momento que eu tive a possibilidade de levar o atestado, eu levei o atestado. Ele pode mandar por alguém? Pode. Mas se ele não tem como mandar por alguém esse atestado para a empresa tem sim que receber e tem sim que abonar aqueles dias de falta do funcionário, porque ele está munido do atestado médico provando o afastamento por motivos de saúde. Dona Poliana, só É isso. E férias. Às vezes acontece o seguinte, você adoece, aí você está próximo ao período de férias. Você pode fazer o que a gente chama de emendar atestado com o período de férias, claro, se o atestado for compatível, né, com aquele período que já está para você cumprir suas férias. Normalmente você tem que retornar ao trabalho. Tem Porque, que assim, voltar, para que você goste das férias, você tem que estar trabalhando. Então, se eu estou afastado por incapacidade, a partir do momento que eu estou afastado por incapacidade, o contrato ele fica suspenso. Portanto, há uma suspensão do contrato de trabalho, que eu estou ali incapacitado, eu não estou podendo trabalhar. Então, é como se aquele contrato tivesse suspenso. Tanto que quando a gente fica um período muito longo de afastamento, até as férias são comprometidas, né? O período de gozo de férias. Então, o que se orienta é retorna ao trabalho e logo em seguida você pode tirar as férias. Mas assim, esse retorno ele é importante. Emendar não é bom, não. Você não seria até interessante poderia, emendar, mas emendar, porque assim, em tese, o contrato está suspenso, a pessoa está doente. Então, até quando essa pessoa estava doente e a partir de quando começou as férias? Então, assim, a empresa precisa saber, ambas né? as partes, é importante que a empresa tenha essa documentação. Minha licença terminou aqui, eu voltei ao trabalho, minhas férias começaram aqui. Porque senão a gente correria o risco do empregador dizer, não, já ele está doente, vamos dar logo as férias dele, porque aí ele já se beneficiaria, digamos assim, desse afastamento do funcionário, já descontando das férias dele, quando na verdade ele estava incapacitado. É uma forma até de trazer segurança para o trabalhador. Agora sim, a gente está falando do trabalhador, do assegurado, do que tem um vínculo, do CLT, mas é tão problemático quando a gente passa para a pessoa jurídica, porque quais são os direitos da pessoa jurídica? Pelo que a gente percebe, se ela se ausentar, não recebe, não tem, né, férias garantidas. Fala um pouco dessa diferenciação. Desde a reforma trabalhista, flexibilizou-se muito essa questão da terceirização, né? De você poder contratar via PJ. Até a atividade fim, que antigamente você não podia. Então imagine que um escritório de advocacia não poderia contratar advogados com PJ, porque era a atividade fim da empresa. Hoje pode. Né? Pós-reforma você pode fazer essa contratação da atividade fim via PJização. Então quando você é contratado por CNPJ, você deixa de ter todos aqueles benefícios do vínculo trabalhista, férias, 13º, você abriu mão daquilo ali tudo. Você abre mão daquilo tudo, você vai pagar menos imposto. Então, na prática, o que acontece é que paga um pouco menos de imposto, né, por ser CNPJ. No entanto, você perde todos os direitos trabalhistas. E aí é uma grande discussão que teve até... Se vale a pena ou não para o trabalhador. Você tem que colocar numa balança. Isso.
Teve até julgados recentes agora do judiciário, onde o pessoal ficava PJ, aí quando terminava o período de PJização, porque para você ser CNPJ, você é um prestador de serviço, você não é mais funcionário. Então, do mesmo jeito que você não tem os direitos de um seletista, você também não tem os deveres do seletista. Às vezes então, você não bota o ponto, não bate isso, ponto, você não aí vai bater ponto, tem você algumas não vai coisas. cumprir horário. Você vai cumprir o que está no seu contrato. Isso, você pode prestar serviço para outras pessoas. Então, a partir do momento que eu sou contratado por CNPJ, eu não tenho mais aquela obrigatoriedade de exclusividade. Eu posso prestar serviço para esse empregador e para outro empregador. Eu posso dividir meu horário entre duas empresas, desde que eu entregue o que foi pactuado no contrato. Então ele tem aí prós e contras que deve ser analisado caso a caso, se vale a pena ou se não vale a pena. A gente sabe que em muitos casos tem a imposição, né, que tem que ser e acabou, mas isso muitas vezes para burlar legislação trabalhista que pode ser discutido no futuro. O Paulo puxou aí as férias. As férias pode ser dividida. Tem que ser corrida 30 dias, pode dividir 15, pode ter lá uma semana. Quem diz que quem é que pode tirar férias? Como é que ficou? Tem uma polêmica, viu, sobre a história de vender férias. Pode, não pode, a pessoa é obrigada ou não é obrigada, porque tem... Mas vamos por partes. Vamos lá. Em relação ao gozo de férias, antes da reforma trabalhista, antes de 2017, a gente poderia fracionar ali no máximo 2 vezes, 20 e 10 em regra. Né? Pós-reforma, esse período ele pode ser fracionado em 3 vezes, desde que um dos períodos não seja inferior a 14 dias. Então você pode tirar 15, 5 e 5. Né? Porque aí você não pode tirar períodos inferiores a 5 e tem que um dos 3 ser superior a 14 dias. Que é justamente naquele sentido de garantir o mínimo de descanso para o trabalhador, para trazer pelo menos a metade do mês você tem que tirar. Pelo menos a metade do mês tem que tirar. Aí tem essa ressalva em relação às férias. Quanto à venda, é um acordo entre as partes. Né? Se você vai vender, é legal, assim, é legal. Desde que você indenize. Que aí você tem que indenizar. A empresa tem que indenizar aquelas férias. Aí eu tô comprando aquele período do trabalhador. Ele vai trabalhar para mim, mas eu tô pagando. Ele vai trabalhar, mas eu vou estar pagando a ele por aquele período que ele teria que gozar. Então eu vou estar pagando a ele um adicional para que ele abra mão daquele descanso, digamos assim. Folga no sábado, domingo e feriado. Mudou o que na lei trabalhista? Continua? Você tem direito a quantos finais de semana? Feriado, como é que funciona? Os intervalos, a carga horária brasileira, né, via de regra, é 44 horas semanais. Né? Então a gente trabalharia até o sábado, meio-dia, né, e teria aquele período de descanso ali da tarde do sábado e do domingo na maioria dos contratos de trabalho. Existem alguns contratos que variam. O que tem que ser respeitado é o intervalo intra-jornada, né, que você tem que ter um intervalo mínimo de 12 horas entre uma jornada e outra. E agora, recentemente, foi discutida a questão do domingo, porque em 2021 tinha sido autorizado que os domingos não precisariam de convenção coletiva, bastaria um acordo individual entre as partes para que fosse autorizado o trabalho nos domingos. E agora em 2023 voltou essa discussão à tona, e aí através de um decreto foi determinado que tem que existir o acordo do sindicato com a categoria, né, com o sindicato da categoria, para que esse domingo possa ser trabalhado, né, para resguardar aí essa questão do domingo do trabalhador. Bora voltar para falar de atestado? Sinelli tá na linha, né? Sinelli mandou... Ela mandou áudio. Tá na linha ou tem áudio? Ela mandou 2 áudios. Dois áudios. São 2 áudios. Coloca pra gente aqui. Vamos ouvir aqui. Ela disse que são perguntas referentes às situações que estão acontecendo, que já aconteceram na família dela. Doutor, o senhor pode, por gentileza, colocar o fone para escutar melhor o áudio da nossa ouvinte, Sinelli Cristina, tá? Do Cristo. Vamos ver aqui. Bom dia, Sil. Bom dia, Poli. Bom dia, Erli. Bom dia, doutor Marco. Porque agora, Sinelli aqui do Cristo. Porque agora você entendeu, secretário, mas tudo bem. É só uma pergunta também que já aconteceu, de muitas que se tem. A empresa, doutor, ela pode proibir o funcionário a usar telefone, o celular, mesmo que seja no bolso, e em qual situação ela pode proibir? E se isso dá justa causa? Tá na clube, tá bom demais. Tem outro áudio Deixa eu também. responder logo essa. Vamos lá. Bom dia, Sinelli, tudo bem? Como é que você está? Veja bem, essa questão do celular é algo bem polêmico, né? Tem várias discussões, inclusive que geraram vários processos judiciais, essa questão do uso indiscriminado. Porque assim, o que é que acontece? Eu vi recentemente uma questão da reclamação trabalhista, onde o empregado ele ia ao banheiro e aí passava 40 minutos no banheiro com o telefone.
né? Aí, tipo, os excessos é quem deve ser coibidos. Mas, assim, o uso normal, eu entendo que a gente não deve proibir, até porque existem situações pessoais, eu tenho um filho, eu tenho um esposo, alguma coisa que vai mandar uma demanda qualquer durante o dia, eu entendo que não deve haver a proibição, né, em relação ao uso do telefone. No entanto, tudo é bom senso. Né, vai muito da questão de como está sendo utilizado. Né, a pessoa passar o dia todo na rede social, aí a empresa começa, de fato, a cortar Tá e questionar. série na hora do assistindo trabalho, série não na dá, hora do né, trabalho, doutor? que infelizmente a gente vê que com a facilidade dos meios tecnológicos, às vezes acontece, né, da pessoa estar se valendo disso para matar a hora de trabalho. Então aí, em isso acontecendo e sendo provado, a empresa pode sim penalizar o trabalhador. Se o outro Tem áudio da Cinelli. Um segundo áudio aqui, uma segunda questão. Vamos tocar. Outra pergunta. O que fazer quando a empresa, você mesmo levando, isso já aconteceu, né? Mesmo levando o atestado, desconta no seu salário, e quando tem feriado ou de repartição pública, ponto facultativo, a empresa, assim, meio que obriga você a trabalhar final de semana para suprir o dia perdido. É legal a empresa fazer isso? Dá o feriado, mas cobra que trabalha no final de semana. O ponto facultativo, como o nome já diz, ele é facultativo, né? Pode ter ou não, né, aquele feriado. Em muitos casos, a empresa convenciona isso com o trabalhador. Tá? Imagine que é um feriado numa sexta-feira. Aí faz, poxa, não é feriado, porque há alguns casos em que não é feriado, mas os órgãos públicos param, né? Então, assim, não é feriado legal. Mas a empresa opta por dar esse feriado para o trabalhador, porque é uma sexta-feira, é uma segunda, para que ele possa fazer uma viagem, uma coisa assim, mas aquele dia de fato pode ser compensado posteriormente, desde que seja previamente negociado. É diferente daquele feriado mesmo. Quando é feriado, imagine que é dia de Nossa Senhora, que é feriado do estado todo. Então, é feriado no estado da Paraíba. Então, se é feriado no estado da Paraíba, todo mundo tem que gozar daquela folga. E essa aí não pode ser compensada. É diferente de um ponto facultativo, onde Decretado pelo município. O feriado é tal dia, mas o prefeito às vezes antecipa, o governador antecipa, dá um ponto facultativo mais para os órgãos públicos. Os órgãos públicos. Quando é feriado para o órgão público, não serve para o privado. Não necessariamente vai servir para o privado. Aí porque não é um feriado daqueles feriados regulamentados por lei. Então, se ele não está regulamentado, ele não tem a obrigação de dar aquela folga. Agora, se ele dá aquela folga, ele pode compensar posteriormente. Agora, em relação ao desconto, né? Mesmo apresentando o atestado, isso é totalmente equivocado. E aí a pessoa é descontada do dia. O que faz, então, se não pode? Esse desconto, ele é totalmente equivocado, Aí faz o quê? salvo se o atestado não tenha sido dado por um médico. Certo. Porque assim, eu vi situações da pessoa chegar com um atestado de um fisioterapeuta, um atestado de um psicólogo. Aí esses atestados, eles não que a profissão não tenha validade, mas assim, que para o afastamento o empregador médico, pode contestar. O empregador pode contestar. Aí ele pode contestar aquele atestado. Mas ele precisa contestar o trabalhador, dar a oportunidade dele trazer um laudo médico. De volta. Em não se trazendo, aí ele pode descontar o E dia. quando não é atestado, a presença da pessoa, né? A ausência do trabalho para se apresentar, o comprovante de presença no consultório. Isso aí vale para abonar a falta, né? Que foi uma das coisas que ela questionou também. Abona a falta ou abona a presença naquele momento? Por exemplo, eu fui ao médico, aí eu pego e levo a justificativa aí no você dia traz uma seguinte. declaração de comparecimento lá. Sim, que você está, mas se foi assinada pelo médico dizendo que você compareceu lá e foi atendido, não é descontado. Aquele seu dia não pode ser descontado. Nesta manhã, por exemplo, geralmente eles usam assim, né? Nesta manhã compareceu aqui. Há uma discussão grande em relação a algumas isso. horas, né? Nesta manhã, diz, mas nesta você vai manhã, ter que mas vir à tarde, tarde por tem que estar exemplo. trabalhando. Isso, não é o dia todo. Vale pro dia todo? Não Não, vale. aí seria, Não. eu entendo que seria só pela manhã. Porque, assim, vamos imaginar que ele diz assim, nesta manhã compareceu aqui, compareceu nesta manhã. Aí eu tenho que trabalhar de tarde, ali não serve para de manhã. Normal. Não, aí a sua manhã, a sua manhã vai estar abonada, né? Você não vai ter sua tarde atraso, não. mas a sua tarde não. Tem profissionais que colocam até a hora, né? Tem profissionais que colocam até o horário, o período, de tanto a tanto. Aí você só tem liberado aquele horário, né? O restante você lógico que tem que ter o bom senso. Vamos lá, eu estava lá de 7 às 11. Eu não vou sair de lá de 11 para trabalhar estar no trabalho de 11 sair de 12. Eu vou voltar no segundo horário. Doutor, e na questão das férias, um exemplo. Quem é que decide o período das férias do trabalhador? É o empregador
ou o empregado pode dizer, não, eu preciso tirar as férias agora nesse determinado mês? Como é que funciona isso aqui? Excelente pergunta. As férias, elas são discricionárias do empregador. Então imagine que eu tenho um período aquisitivo e um período concessivo. Então a partir do momento que eu completei um ano, né, de trabalho, eu tenho o próximo ano para tirar essas férias. Então eu completei um ano agora em agosto. Então eu tenho até agosto de 2026 Para tirar para férias. tirar as férias. Então essas férias têm que ser dentro desse período. Dentro desse período é um ato discricionário do empregador. É tanto que quando a maioria das grandes empresas elas fazem o seguinte, me diga 3 datas que você gostaria, porque aí dentro dessas 3 datas Eu vou tentar lhe a gente encaixar. vai tentando encaixar, porque assim, se ele Mas, não mas fizer é a isso, empresa que é a empresa que pode decide. ceder para você. Isso. Mas se ela disser, não, tu vai tirar, eu completei um ano em agosto do ano que vem. tu vai tirar em setembro, Setembro do ano que vem. pode... Você pode não, tirar até julho do agosto, ano que julho vem. do ano que vem. Aí pode tirar julho do ano que vem. Ou seja, eu posso trabalhar quase um ano sem tirar férias, mas é a empresa que Mas pode dizer. é um ato discricionário da empresa. Entendi. É um ato Peraí, discricionário então da você empresa. depois que está contratado por um ano, a empresa tem até 1 ano e 11 meses para lhe dar Pra as lhe dar as férias. férias. Pra lhe dar As as primeiras Isso, férias. as primeiras férias. E assim sucessivamente. Você trabalha. Ela só não pode completar um ano. A partir do momento que ela... eu completei um ano em agosto. Se chegar o outro mais de um ano, ano. mais de agosto, aí eu tenho que pagar as férias em dobro. Completou em agosto. Ela tem até julho do ano que vem para lhe dar férias. Aí acontece o seguinte, você é aquele personagem na empresa que é imprescindível. Tirou férias. Aí o chefe fica, pode me passar isso? Pode passar aquilo? Pode pedir informação disso? Me ajuda com isso? Você está em casa e estão lhe não se pedindo pode. informação. Não, Mas tem função que é complicada. funções Às vezes não tem nem quem gerenciais substitua, normalmente né? são bem complicadas nesse sentido. E assim, vai muito de bom senso e de acordo entre as partes, né? Eu digo que tem que haver uma flexibilização nesse sentido, porque assim, se eu exerço uma função de chefia e que sou eu quem dou todos os direcionamentos da empresa, então eu me afasto, é natural que uma hora ou outra alguém vai ligar para mim, né, e perguntar alguma coisa e dizer, sei, pode isso, não pode aquilo, por qual caminho que eu vou. Isso não pode ser uma rotina. Você não pode exigir que o funcionário está de férias e ele tenha que estar abrindo o computador, ele tenha que estar resolvendo coisas, ele tenha que... Aí você está tirando das férias daquele indivíduo. Esse foi um dos grandes motivos de se trabalhar essa questão do fracionamento das férias. Porque imagine que você, 30 dias direto é uma coisa. E se você passou 15, 5 e 5, você é outra situação totalmente diferente. Que aí você consegue adequar para um melhor momento, né? O que é que a gente costuma dizer sempre a clientes e empresa? Veja um período de férias para essas pessoas que são consideradas mais importantes na empresa, para momentos onde você sabe que a demanda é menor. Imagina que tem determinados segmentos que o começo do ano é mais tranquilo, então dê a férias desse pessoal no começo do ano. Tem outros que não, o começo do ano é justamente o mais movimentado, então deixa para dar as férias desse pessoal que é mais importante para a empresa ali em março, abril, porque aí você não tem tanto prejuízo com a ausência dessa pessoa. Dr. Marcos Donato, querendo agradecer sua participação aqui, dizer que é sempre um prazer tê-lo aqui, porque é sempre uma aula, viu, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que o nosso público ouvinte também pensa da mesma forma. Obrigada. Tira dúvidas nossas, bem dinâmica, né? Bem direto, Não dá para passa entender. tão rápido que eu digo que já acabou. Mas assim, eu olhei não- pro relógio e precisei encerrar. Obrigada, viu, doutor Por nada, Marcos? eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito O Instagram, bom estar doutor? esclarecendo. É Marco Donato ADV. ADV. Marcos Donato, Marco sem S. Marco Donato ADV. Donato Isso. ADV. Com U ou com Marco. O? Marco. Com O. Marco, M-A-R-C-O, Donato Isso, ADV. ADV. Ah, eu já sigo, deixa eu Eu já sei, Obrigada.